O reboot do Superman na DC está confirmadíssimo pelo chefe do estúdio, o James Gunn, que já deu vários detalhes sobre o novo filme. Então, se você quer saber tudo sobre o futuro, como vai ser a história, o diretor e quem pode ser o novo Superman, vem comigo, fica até o final desse vídeo que eu te conto tudo. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O reboot da DC está cada vez mais próximo de acontecer, com os novos projetos do James Gunn e do Peter Safran sendo anunciados, mas o primeiro a gente já sabe que vai ser o reboot do Superman com um novo ator substituindo o Henry Cavill. Mas afinal, a pergunta de $1 milhão, quem será o novo Superman? Como vai ser esse novo filme do Superman? Vai dar certo trocar todos os atores? Eu vou comentar sobre tudo isso agora, mas antes, não esquece do seu like aqui embaixo, que isso ajuda demais e ajuda o YouTube também a entender que você curte esse tipo de conteúdo. Então, se você quer ficar informado e não perder nada, já se inscreve aqui no canal com o sininho ativado, que a sua presença é fundamental demais mesmo para mim. Muito, muito, muito obrigado mesmo de coração e vamos pro vídeo. E depois de tantos anos de indecisão sobre a continuidade do Superman no antigo DCU, a gente finalmente tem a resposta de que o Henry Cavill realmente ele não vai voltar mais como Superman, que o Adão Negro foi a última aparição dele, mesmo que ele tenha aparecido recentemente, foi a última justamente por causa dessa nova direção que o James Gunn e o Peter Safran estão construindo para esse novo DCU, que a partir de agora vai ter realmente um reboot do personagem. E isso abre muitas portas sobre especulação do que a gente vai ter a partir de 2024, qual que é o calendário completo do novo DCU, mas se engana quem acha que a gente não tem muitas novidades já sobre o projeto do Superman, porque o James Gunn já deu vários detalhes sobre esse novo filme e que talvez você não saiba. Então, para começar, se liga só no que ele disse sobre o projeto. Vamos lá. Abre aspas. Peter e eu temos um calendário da DC pronto para começar, sobre o qual não poderíamos estar mais entusiasmados. Poderíamos compartilhar algumas informações interessantes sobre os nossos primeiros projetos. Entre os que estão na lista está o Superman. Nos estágios iniciais, nossa história será focada em uma parte anterior da vida do Superman, então o personagem não será interpretado por Henry Cavill. Mas acabamos de ter uma ótima reunião com Henry, de quem somos grandes fãs, e conversamos sobre uma série de possibilidades empolgantes para trabalharmos juntos no futuro. Fecha aspas. Inclusive dizendo que é uma das maiores prioridades deles no momento. Então já dá para ver que o Superman vai ser uma âncora central desse novo universo, o que é muito bom. Então vamos ter esse novo Superman e, além dele, outros personagens importantes também do universo da DC, como Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, principalmente, que não teve nada nos últimos 10 anos. Mas indo para o que interessa agora, vamos nos focar então no reboot do Superman. Como que vai ser essa história? Então, o próprio James Gunn diz que está escrevendo um novo filme, inclusive ele está escrevendo há um bom tempo e também já confirmou recentemente que está escrevendo uma série para a DC também e está coliderando a DC em diversos projetos. Teve 2 reuniões recentes também, talvez seja para o filme do Superman, mas a gente já sabe que ele está trabalhando arduamente nesse roteiro. E a trama, como você já deve ter visto, vai se centrar nos primeiros anos do Superman, um Superman mais jovem. Provavelmente por causa disso, um Superman mais inexperiente, então por isso até não poderia ser o Henry Cavill. Mas o filme não vai ser uma história de origem, que bom, né? Porque chega de história de origem, vai ser mais como The Batman mesmo, que a gente entende perfeitamente. Todo mundo conhece a origem do Batman, né? E o Superman, todos esses personagens que têm mais de 80 anos de vida. Então, apesar da gente não ter uma história de origem, vai acompanhar o início da trajetória dele com o Clark Kent vivendo a sua vida de jornalista no Planeta Diário, que inclusive é uma coisa que a gente praticamente não viu do Superman do Henry Cavill, né? Então já é uma coisa para diferenciar os dois. E claro, como eu disse, se você parar para pensar, o Henry Cavill tá com quase 40 anos e daqui a 10 anos ele estaria completando 50. Então ele já estaria um Superman mais velho para esse universo, que é a longo prazo de 10 anos. Então, se você contrata um ator mais jovem, ele vai poder ficar mais tempo no papel. Se você contrata um de 29 anos, por exemplo, daqui a 10 anos ele vai estar com a idade do Henry Cavill hoje. Então já vai ser bem melhor, ainda mais se eles contratarem também de 25 para cima, por exemplo. Eu acho que o James Gunn está pensando exatamente nisso. O site Variety também comentou a respeito do projeto. Se liga só. Abre aspas. O roteiro do reboot do Superman se concentrará na vida do personagem como um jovem repórter,
Vamos encontrá-lo conhecendo o personagem-chave como a colega repórter Lois Lane, fecha aspas. E eu fico feliz demais que eles estão escrevendo um novo filme. Eu gosto do James Gunn como roteirista, eu gostei da maioria dos projetos dele, como os Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida e o Pacificador, mas eu só fico na dúvida, galera, se ele é o roteirista certo pro Superman, porque o Superman ele tem um tom bem diferente desses personagens que ele lidou, né? Eu queria ver se ele consegue trazer menos um pouco do humor exagerado que ele costuma colocar nos outros personagens e algo mais leve, mais equilibrado, né? Porque eu acho que isso condiz muito com o que é o Superman. Então, para mim, um humor situacional com o Superman, por exemplo, as pessoas reagindo com a chegada dele, com os feitos dele, com ele ser um ser super poderoso, como se fosse um deus, né? Explorando mais o fato dele ser teoricamente invencível e, ao mesmo tempo, ele ser um jornalista. O Clark Kent totalmente o oposto do Superman. Mas, pelo que eu já vi o James Gunn falar, se não me engano, eu acho que ele já falou que ele entende que diferentes personagens têm diferentes tons. Então, eu espero que ele não se esqueça disso quando ele for adaptar o Superman de novo. Mas eu vou ser sincero com vocês, tá? Porque só de ter esse reboot eu já tenho uma esperança maior, porque o fã da DC, ele é muito maltratado, porque a gente tem diversos rumores todos os meses, há muito tempo é isso, muitos anos é isso, a Warner nunca desmente e a gente não tem uma transparência sobre isso, a gente não tem uma decisão sobre o que vai acontecer, o que tá ligado com o que é verdade, o que não é, qual ator vai voltar, qual ator vai sair, a gente não sabe nunca o que tá acontecendo. E agora parece que finalmente tá vindo uma ordem maior na casa, né? O que a gente espera, porque eu tô com muita esperança de ver esse novo Superman sem aquela carga, aquele peso, né, da versão do Snyder. Porque para ele recomeçar, eu acredito que o James Gunn, quando ele entrou, ele viu isso, que é muito melhor ele fazer um reboot, porque ele vai poder deixar o que aconteceu e poder ter mais liberdade para criar as histórias, né, para fazer o calendário, porque senão ele teria que estar o tempo todo olhando para trás. Então, por mais que assuste um pouco, eu acho que a decisão do reboot é uma das melhores notícias que a gente já teve da DC. Vamos ver se isso vai se concretizar, né? A gente vai ter de novo uma nova Lois Lane, eu só espero que eles guardem o romance dos dois para depois, se for para ter, que seja aos poucos, e provavelmente um novo Jimmy Olsen, o melhor amigo do Clark, que o Zack Snyder desperdiçou, inclusive. E agora eles vão ter a chance de fazer tudo bem construído, tudo bem pensado, o que eles deveriam ter feito há 10 anos atrás, quando começou esse universo do Snyder e foi cancelando projetos, foi mudando a direção diversas vezes, eles deviam ter feito isso e agora é a chance. Então, tem que aproveitar, porque aí o hype da DC vai continuar a aumentar de novo, que nem o da Marvel aumentou e agora deu uma diminuída, né? Mas só para completar o lance da Lois Lane, eu vi que muita gente fica chateada e irritada que vai ter ela por causa da Lois Lane e da Amy Adams, que era mal utilizada em alguns momentos do Homem de Aço e do Batman vs Superman. Mas para mim, o James Gunn pode pegar muitas outras versões da Lois Lane como comparação para utilizar como base para esse filme. Como, por exemplo, tomara que ele já tenha visto o Superman Lois, né? A série Superman Lois, que lá a gente tem uma das melhores versões da Lois Lane, com uma relação muito interessante dela com o Clark, sendo bem construída, né? E apesar deles serem um casal lá, você não precisa fazer necessariamente isso nesse filme, nem com os filhos, nem nada disso. Mas a questão é que lá ela não é obcecada pelo Superman, ela não quer cobrir as matérias do Superman, e sim ela cobre as matérias que ficam de escanteio, que ficam ignoradas pela população e que ninguém tá falando, enquanto todo mundo fica distraído com o Superman, o que é muito legal. Então, se ele decidir fazer isso e de certa forma eles irem ao longo do filme se encontrando, eu acho que vai ser muito bom. Aí você estabelece uma relação muito legal e que as pessoas vão gostar bastante. Porque, claro, com a chegada do Superman em Metrópolis, muita coisa muda, né? Nisso a gente tem o Lex Luthor, nisso a gente tem os vilões aparecendo. Então, uma ideia é justamente fazer o Clark se aproximar dela para resolver esses casos, para conseguir solucionar esses casos, e a partir disso você pode desenvolver em outros filmes ele começando a ter sentimentos por ela e vice-versa. Para mim, esse é o melhor caminho, por exemplo, para eles seguirem com a Lois Lane e com o Clark Kent, já que eles foram referenciados nas informações que a gente tem. E antes tarde do que nunca, né? Porque agora eles podem fazer um Superman mais fiel, que agrade mais os fãs, e também até uma Metrópolis mais fiel, por que não? Estabelecendo a própria Metrópolis como uma cidade grande, aquela estrutura futurista, e claro, como as pessoas reagem com a chegada do Superman na cidade, a diferença que ele traz. Então, como o filme não será uma história de origem, o James Gunn ele pode também
dar uma pincelada sutil na origem do Homem de Aço, se ele quiser. Ele pode fazer como em The Batman, que fica subentendido, ele pode fazer, sei lá, como o jogo do Homem-Aranha da PlayStation, eles também fazem isso muito bem, e o próprio Superman Lois também, eles podem fazer, por que não, a abertura do filme ser meio que uma montagem rápida da origem do herói, já estabelecendo sua backstory para não precisar perder tempo e já seguir com uma nova história. E qual será o vilão do filme? Bom, por mais que eu ame o Brainiac, eu tô louco para ver ele no cinema, eu guardaria o Brainiac, já que a gente deve ter uma nova trilogia do Superman, eu guardaria o Brainiac para ser um vilão futuro do Superman, que iniciaria na franquia dele, mas também para ser um vilão da Liga da Justiça, porque aí dá para fazer uma grande saga mesmo, e seria muito bom ver isso. Mas eu apostaria então em vilões mais terráqueos, sabe? Para diferenciar também do Homem de Aço, porque, fala sério, eu acho que a gente já tá meio cansado de invasão alienígena, né? Eu não sei você. E uma das opções é o Parasita, o Metalo, a Curto-Circuito, ou até mesmo o Homem Brinquedo, se o James Gunn ele quisesse arriscar, né? Eu acho que esse vilão é muito a cara dele. Outro detalhe é que existe ainda a possibilidade do próprio James Gunn, além de assinar o roteiro, assumir a direção do filme. Mas claro, nada foi decidido e definido ainda, como ele próprio confirmou. Mas coincidentemente surgiram vários nomes interessados em trabalhar com a DC após a contratação do James Gunn e do Peter Safran. E eles vão fazer esse reboot e surgiu vários nomes interessantes e que vocês provavelmente conhecem. Um deles é o James Mangold, que fez o filme Logan, Ford vs Ferrari e também está fazendo agora o novo Indiana Jones. E é um nome para se considerar até, eu só não sei se é muito o estilo dele fazer um filme do Superman. E se for para escolher algum outro diretor, inclusive um que não fez nenhum filme de super-herói, um que eu não vejo praticamente ninguém falar e que eu consideraria para a direção do novo filme do Superman, é o diretor de Top Gun Maverick, o Joseph Kosinski. E eu só fico imaginando como é que seria as cenas de ação, as cenas de voo do Superman com aquelas cenas que ele fez lá em Top Gun Maverick. Umas cenas bem realistas mesmo, e mais realistas até do que aquelas que a gente tem lá no Homem de Aço, que já são muito boas, mas ele teria potencial talvez para superar isso. Então, para quem viu Top Gun Maverick, sabe do que eu tô falando, sabe que o cara manda bem, então seria uma aposta diferente. O que você acha? E lembrando que também tem rumores de que o Andy Muschietti, o diretor de The Flash, tem interesse em fazer um filme do Superman. Ele aceitaria dirigir um filme, já que ele já está no estúdio. Se o resultado dele foi bom em Flash, quando a gente vê esse ano, talvez o James Gunn considere ele para direção. E o mais inesperado de tudo desses nomes que eu comentei aqui é que o James Gunn já confirmou também que já se reuniu com o próprio Ben Affleck, mas não para ele voltar como Batman, e sim para ele dirigir algum novo filme da DC Studios, que eles estão procurando o projeto certo para ele. E isso tudo é muito legal, eu fico feliz por isso, mas eu acho que pro caso do Superman, ele não serviria, não seria o melhor projeto que eles estão buscando, né? E eu sei que vários fãs querem ver um projeto do Ben Affleck e do Batman, mas ele pode também fazer um personagem justamente mais pés no chão, como um próprio Arqueiro Verde, ou algum desses personagens da DC mais pés no chão, que não seja um Superman da vida, um Lanterna Verde. Para mim, o diretor de Top Gun Maverick seria uma boa escolha, eu não sei se ele gosta de filmes de super-heróis, mas se ele aceitasse, eu acho que seria uma escolha diferente e interessante. O que vocês acham? Qual que seria o melhor diretor para dirigir esse filme? Mas não vem me dizer Zack Snyder, hein? Para com isso. Ah, não! Você de novo não! E agora a gente chega ao momento mais esperado desse vídeo. Afinal, quem será o novo ator do Superman? Bom, como eu disse no vídeo mais recente aqui no canal, se você for escalar um novo Superman, eu acho que você tem que escalar também um novo Batman e uma Mulher Maravilha ao mesmo tempo, justamente para colocar todos os três para fazer teste e ver se eles combinam, né? Inclusive já fazendo um contrato garantindo que eles vão continuar ao longo do planejamento de 10 anos, porque fazendo isso dá muita mais segurança para eles e para os fãs também, né? Pelo amor de Deus, a gente não quer ver um segundo reboot daqui a 5 ou 7 anos. E sobre o Superman especificamente, eu acho que eles têm que buscar um ator mais na faixa etária de 25 a 30 anos. Se eles for um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, eles vão ficar mais perto do Henry Cavill, vai ser um pouco mais velho ou jovem demais. Então, eles têm que acertar nisso e também, claro, o ator tem que parecer com o Superman clássico que a gente conhece, né? Tem que lembrar o Superman, a gente tem que olhar para ele e ver, esse é o Superman. Eu acho que com o tempo e com uma boa atuação também, ele vai convencer, né? Mas claro, já que a gente está falando aqui sobre atores, alguns fãs já começaram a fazer várias especulações e pedidos, vários fancasts, os famosos fancasts que nunca acertam nada, mas a gente
vai ver aqui alguns nomes muito legais que a gente tem pro papel. Eu, pessoalmente, pelo menos de aparência, eu já tenho o meu favorito. Pelo menos a gente tenta, né? O principal deles, dos mais pedidos, é o David Corenswet, que lembra bastante o Henry Cavill quando era mais novo. Ele que tem 29 anos e muita gente tá querendo ele pro papel. E essa é a mesma idade também do Leo Suter, de Vikings Valhalla, da Netflix, que também eu vi algumas pessoas falando sobre ele. E esses nomes que o pessoal tá louco pedindo para ser o Superman, eu acho interessante, mas o que eu mais gostei também ao lado do David Corenswet é o Wolfgang Novogratz, ele que só tem 25 anos e fala sério, olha aí, ele é muito parecido com o Clark Kent, ainda mais em algumas versões mais recentes do personagem. Ele tem um visual muito legal para ser o Clark e ele é mais novo que todos eles, mas também não parece ser tão jovem assim. Então ele poderia ficar, sei lá, uns 10, 15 anos pelo menos no papel, né? Assim como foi o Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e outros atores da Marvel. Então, se ele atuar bem, talvez ele fosse uma boa escolha pro papel. Mas, na minha opinião também, e é o que eu acho que vai acontecer, inclusive, com o DCU, que o James Gunn pretende fazer, é que o melhor nome do Superman é um nome desconhecido, que a gente não conhece ainda, um ator que a gente nunca ouviu falar, ou que já fez alguma série aqui e ali, um filme, uma participação aqui e ali, mas com talento, claro, que vai surpreender no teste, que a gente não faz ideia. O Tom Holland foi assim, por exemplo, por coincidência ele já tinha feito um filme com Chris Hemsworth antes, No Coração do Mar ou algo assim, e depois disso ele foi bem aceito por todo mundo como ator, né? Então eu acho que o Superman também tem, claro, um potencial gigante nesse novo DCU que eles estão construindo. O que você acha? Você concorda, discorda? Quem você escolheria para ser o novo Superman? Diz aqui embaixo e não esquece que aqui você fica informado e se aprofunda de verdade na DC. Então já deixa o seu like que ajuda demais aqui o canal e se inscreve no canal com o sininho ativado, porque assim você vai receber todos os vídeos. E se liga só nesses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, valeu, falou e até mais.